Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Hoje, como eu disse ontem, que daria um encerramento do módulo 3 acerca do assunto de profetas e profecias. Há muito que se falar. Então, por isso que dividi em 3 módulos, mas mesmo assim, quem é um excelente leitor das Sagradas Escrituras vai observar bem mais coisas, porque a palavra do Senhor, ela é imutável e ao mesmo tempo, de um mesmo texto, se tira uma diversidade de aprendizado, de entendimento, porque a palavra do Senhor, ela é de cunho espiritual. É diferente de um livro que eu for ler de medicina e que aprender tudo ali e de repente preciso estar me reciclando porque aparecem coisas novas, mas a Bíblia não, a Bíblia cede isso. Mesmo que a pessoa leia um versículo, mas aquele versículo se 10 pessoas pregarem, pregarão diferente. Essa é a realidade. Então, profetas e profecias, módulo 3, é o que eu vou falar hoje, dando encerramento. E eu sempre digo que profeta é o que tem a vida com Deus, que fala em nome do Senhor. E a Bíblia mostra que é verdade que teve profetas na Bíblia que não fizeram objeção quando o Senhor os usou e chamou. Porque eu disse a vocês que há uma diferença de manifestação espiritual e de dom e de ministério. Então, a Bíblia fala que quando Moisés impôs as mãos ali sobre muitos, profetizaram no arraial, mas depois disso nunca mais profetizaram. Então, ali foi uma manifestação espiritual. Agora, quando se fala de um dom, de repente o Senhor vai usando a pessoa em profecia esporadicamente. E assim vemos na Bíblia como as filhas de Filipe, que eram profetisas, Débora, que era juíza e profetisa. Nós vemos também falar sobre Ágabo, e assim outros que profetizaram. Eram profetas, vamos dizer assim. Agora, o que eu quero dizer é que quando o Senhor Deus, Ele especificamente chama alguém para uma tarefa específica, seja lá qual ela seja, e principalmente se é profecia, ser profeta do Senhor, como diz biblicamente falando, a reação dos que foram chamados quando entender o plano do Senhor é como se, resumidamente, em minhas palavras, eles dissessem assim: o quê? Eu? Não, mande outro. Eu não. E eu vou mostrar a vocês, a partir aqui, de um que o Senhor escolheu. E que é tanto que escolheu que preservou a vida dele desde o ventre de sua mãe, desde o edito do faraó. E esse foi Moisés. E no capítulo 3 de Êxodo mostra que de repente Moisés, ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. E ali de repente apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo. E no meio dela uma sarça. Ou seja, tinha uma sarça, ou seja, um arbusto. Vamos dizer, como diz o nordestino, como diz, uma moita de mato, vamos dizer assim. E pegava fogo e não consumia o fogo. Tava lá, se ela era verde, estava lá verdinha e o fogo queimando. E aquilo chamou a atenção de Moisés, porque eu quero dizer
que quando o Senhor tem algo com alguém, ele tem diversas formas de chamar atenção. E uma forma de chamar atenção é, às vezes, uma forma assim, inusitada, esquisita, que a gente, muitas vezes, não compreende a princípio. Agora é bom averiguar. Aí aqui foi o que Moisés fez. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Por que é que a sarça não se queima? E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou o Senhor Deus no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. E disse, não chegues para cá, ou seja, não se aproxime muito. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse ele mais, eu sou o Senhor Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Só uma pausa aqui, nós sabemos que Moisés foi criado por uma princesa egípcia, mas a origem dele, os pais dele, que era Arão e Joquebede, eles eram hebreus e temiam o Senhor. Então, a origem de Moisés, ele era hebreu. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço as dores deles. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazer subir daquela terra, uma boa terra larga, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Aí alguém pode perguntar, por que o Senhor eliminaria esses povos? Tiraria eles para que o povo de Israel ocupasse as terras deles? E eu digo, primeiro porque Deus é soberano, e segundo porque durante a história, e os amalequitas que não estão aqui imbuídos nessa lista no momento, é porque era um povo que desobedecia a Deus terrivelmente, queimava os seus filhos, adorava outros deuses, e assim faziam horrores que desagradavam ao Senhor. E aqui o Senhor diz, e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também tenho visto a opressão que os egípcios, como eles os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aí o Senhor disse, mas certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Eu creio que quando Moisés ouviu isso, ele começou a tremer nas bases e a dizer, o quê? Escutem o que ele diz. E mais na frente o Senhor diz, versículo 14 de Êxodo 3, eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Porque Moisés começou a apresentar a Deus justificativas, mas foram tantas que teve um momento que o próprio Deus se irou com ele. Aí aqui diz que ele diz assim, no versículo 13. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? O que é que eu direi? Pronto, começou por aí. Qual é o seu nome, o nome do Senhor? Ele embromando assim. Depois, mais na frente, a gente vê que o Senhor diz aqui, versículo 18, e ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e assim dirás, agora deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Porém, o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por mão forte. E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, quando eles forem livres, a hora que vos deixará ir. Capítulo 4. Então respondeu Moisés e disse, mas eles não vão crer, eles não crerão.
Eles ouvirão a minha voz? Eu? Porque dirão, o Senhor não te apareceu. E o Senhor lhe disse, o que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E disse o Senhor, lança na terra. E ele lançou na terra e tornou-se numa cobra. E Moisés fugia dela, tinha medo da cobra. Então o Senhor disse, estende a tua mão e pega pela cauda. E quando pegou pela cauda, se transformou numa vara de volta. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E disse mais o Senhor, mete agora a tua mão no peito, ou seja, por debaixo da roupa. E ali quando ele tirou, a mão estava leprosa, branca como a neve. E disse, torna a meter de novo a mão no peito. Ele fez. E tirou, e quando tirou, ali estava igual a outra carne. E acontecerá que eles, se eles te não crerem nem ouvirem a voz no primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Ou seja, o Senhor estava dizendo, se um sinal para eles não for suficiente, mas vai ter o segundo. E eles vão ser convencidos. Aí lá vem Moisés de novo, versículo 10. E disse, Senhor, eu não sou um homem eloquente, sabe? Eu não sei assim falar muito bem. Nem de ontem, nem de anteontem. Ou seja, não é de hoje que o Senhor sabe que eu não sei falar. Ainda desde que tens falado ao teu servo, que eu sou pesado de boca, pesado de língua. Ou seja, ele dando justificativa, embromando assim, enrolando. E o Senhor disse, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou surdo? Ou que vê ou cego? Não foi o Senhor Deus que fez essas coisas? Eis que eu serei com a tua boca e te ensinareis o que há de falar. Mas ainda assim Moisés era relutante. Versículo 13. Ele disse, Senhor, envia por mão daquele a quem tu há de enviar. Ou seja, pelo amor do Senhor, em outras palavras, mande outro que eu mesmo não quero ir para essa tarefa, não. O Senhor muito bem pode escolher outro, olha, 10 vezes melhor do que eu. É isso que Moisés quer dizer aqui. Mande outro. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. Ou seja, Arão era desenvolvido na fala, falava bem. E eis que ele também vai sair ao teu encontro. Ou seja, os dois se encontrariam quando Moisés fosse encaminhada para o Egito. Então os dois iam se encontrar, porque Arão viria de um lado e Moisés do outro. E aqui diz, e sairá ao teu encontro, e vendo-te se alegrará o teu coração, e tu lhe falarás, e porás as palavras na tua boca. E eu serei com a tua boca, com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de falar. Ou seja, o Senhor disse, você está muito temeroso de fazer a tarefa sozinho? Então eu vou permitir que Arão, ele vá com você. Então você entende o seguinte, que Arão, ele vai ser o seu porta-voz. Você vai falar com Arão e Arão vai falar a vontade do Senhor através de você. E aqui diz, versículo 16, e ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele será por boca, e tu será por Deus. Tem um versículo que diz que Moisés diante de Faraó era como Deus. Ou seja, não era um Deus, que ninguém entenda errado, mas quer dizer que o Senhor outorgou poder e autoridade a Moisés, que não era Faraó, que não eram os exércitos que poderiam deter a vontade de Deus e nem o escolhido do Senhor, que era Moisés. E assim, como diz, o Senhor fala a Moisés, toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Então, quer dizer, depois de muita relutância, é que Moisés resolve ir fazer a tarefa que Deus mandou. Então é como eu já disse, às vezes as pessoas, elas dizem assim, como eu gostaria desse dom
dom de operação de milagre, meu Deus. Eita, o dom, como diz, de ministrar, de pregar, o dom de louvar, eita, que maravilha, o dom de falar língua para falar, para ser intérprete, que beleza, glória a Deus, o dom de profeta. A Bíblia diz, nos encoraja a nós procurarmos os melhores dons, como diz, com zelo, 1 Coríntios 12, 31. Agora também Paulo fala do caminho mais excelente e diz que ainda que profetizasse, ainda que desse o corpo para ser queimado, ainda que fizesse qualquer coisa, mas se não tiver amor, de nada serve. Então nós vemos que o amor é um fundamento. Na vida de um verdadeiro profeta tem que ter o Espírito Santo nele, se ele trabalha com o Espírito Santo que o revela, que mostra. O próprio Deus que o mostra, então ele tem que ter o Espírito Santo. Então aqui nós vemos que Moisés foi um bem relutante, mas muito relutante. Tão relutante que, como diz, Deus só não fulminou ele porque queria que fosse ele, mas ele era muito relutante. Outro exemplo que nós vamos ver aqui é, como diz, eu quero dizer a vocês que todo ministério, nenhum deles é para ser ministério de vitrine, ou seja, de amostração. Mas o verdadeiro ministério tem dor, tem lágrima, tem deserto, tem desacreditância, ou seja, muitos olham aí, faz assim, tem, como diz, repugnância. Todos esses aqui sofreram. Isaías, que era profeta, foi cerrado ao meio. Outros profetas, como diz, sofreram, mas tiveram o galardão do Senhor. Louvado seja Deus. Mas o que eu quero dizer é que nenhum ministério é fácil. E que se deve ter convicções dele. E que se deve ter confirmações do próprio Deus. E que deve observar as tarefas que você faz, que o conjunto de tarefas é que define um ministério. Ou então uma tarefa muito solidificada é que define o ministério. E que se não for assim, então você ainda vai se sentir como uma pessoa, vamos dizer, perdida no espaço. Outro que até relutou, mas foi menos, foi Isaías. No capítulo 6 diz que no ano da morte do rei Uzias, ele diz que viu o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Certamente ele não viu a fisionomia de Deus, mas entendeu que era o Senhor porque estava no alto e sublime trono. E os seus séquitos enchiam o templo. E os serafins, que é uma qualificação de anjos, que não são querubins, não são anjos, não são tipos de principados ou potestades, nem é o arcanjo, são serafins, é uma outra categoria de anjos. Estava em cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 eles voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, disse Isaías, eu vou perecer. Eita, eu vou morrer, porque eu, um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, essa maravilha toda, essas criaturas, eu não vou sair viva daqui não, porque se eu contar a história, ou vão me matar, ou vão me chamar de maluco. Certamente ele pensou. Ele disse: eu não vou sair daqui não. É glória demais. Mas um dos serafins voou até mim, ele diz, trazendo na mão uma brasa viva. O que é uma brasa viva? Algo, vamos dizer, pega no fogo. Que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou
os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado do teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Isaías foi fazer a vontade do Senhor. Mas a princípio, ele relutou. Antes mesmo que o Senhor falasse alguma coisa, ele já estava dizendo, como diz que não daria para a tarefa, que não ia sair dali vivo. É assim, tem gente que, como disse o profeta, se ele vê um profeta e vai em direção a ele, vai assim, para abrir a boca, ele já está se escondendo assim, porque tem gente que é assim, tem receio, tem timidez. Mas eu quero dizer que todo cristão, ele tem no mínimo um dom, e cabe descobrir qual é o que tem, para que possa ser usado pelo Senhor. Então é assim, então eu já falei a vocês que tem manifestações espirituais do Espírito Santo, digamos, um culto de oração, e Deus usa poderosamente um irmão usa em profecia, usa na palavra, usa na cura, mas digamos, não usa direto, usou aquele dia, ou seja, foi uma manifestação espiritual, o vaso, como disse, estava ali, o Senhor quis usar. Existe dom sim, quando é usado com mais frequência. Agora, ministério quando é aquilo sólido, quando é aquilo definido. E profeta, eu digo de novo, ele tem, quais são os conjuntos de tarefas de um profeta? Eu falei ontem, ele sabe discernir, ele tem discernimento do bem, do mal, do que é certo, do que é errado, tem discernimento. É uma pessoa que sabe discernir as coisas espirituais. Ele sabe, vamos dizer, entender quando uma coisa é normal, quando é espiritual ou quando é da pessoa, ou seja, não sai espiritualizando tudo. É uma pessoa que interpreta sonhos. É uma pessoa que interpreta mistérios, visões, revelações. Tem um conhecimento da palavra e fala ela de acordo com a necessidade do povo. Então, este é um profeta, e o exemplo que eu dei antes foi Daniel, que tinha todos esses requisitos. Interpretou ali a escrita na estucada da parede, ali interpretou o sonho de Nabucodonosor, que ele mesmo nem se lembrava do que tinha sonhado, e o Senhor revelou. Quer dizer, então, esse tinha, como diz o ministério profético, porque era assim, completa em todos esses pontos. Agora vamos ver aqui mais uma coisa. Louvado seja Deus. Então, como eu falei, Moisés foi criando desculpa. Agora teve um profeta, o qual eu vou falar aqui, que foi um profeta, como diz, que a Bíblia diz que era sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, humano tanto como qualquer um de nós. Mas, como diz, o Senhor operou poderosamente através dele, e esse profeta que eu vou falar é Elias. Elias, o Senhor usou poderosamente. Mas antes de Elias, eu vou falar de um outro, porque o outro que o Senhor chamou, depois de Elias, também tinha uma chamada específica, e era outro que era muito relutante. Quando você vê uma pessoa muito relutante, se você for relutante demais com a vontade de Deus, o Senhor pode cobrar de você. Porque um profeta do Senhor precisa saber que precisa ser obediente a Deus, que precisa ouvir a voz de Deus, que precisa saber que Deus é com ele, que precisa saber que Deus verdadeiramente está falando, que precisa saber que precisa prezar pelo ministério e que Deus pode tirar dele algo que ele preza tanto, que ele tem que falar a vontade de Deus, que ele está sujeito a ser perseguido, a passar por tribulações e que não pode ficar em cima do muro como Balaão ficou. Ou seja, Balaão, o Senhor queria que ele fosse profeta, deu oportunidade para
para o homem ser profeta. Ele profetizou e disse: não paguem para mim, porque não pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Mas ele preferiu ser agoreiro. Pronto, ele preferiu ser agoreiro, trabalhar do outro lado. E aí ganhou o prêmio da injustiça, e no final das contas, nem prêmio da injustiça ficou, nem vida ficou, e nem vida eterna teve, porque ele resolveu mudar de lado. Ele saiu da vontade de Deus para querer ser agoreiro. Lá na frente fala sobre isso. Então tem pessoas que têm oportunidade do Senhor, mas não honram o chamado. E sobre Ezequiel, capítulo 2, diz assim: o Senhor falou com Ezequiel e disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Esse põe-te em pé significa uma posição. Ou seja, se você quer mesmo saber se Deus tem algo com você, é necessário você tomar uma posição de propósito de oração, uma posição de observar o que diz a palavra de Deus, uma posição de ver como está a sua própria vida, de analisar, e se precisar se consertar, é bom que faça isso, porque isso tudo redunde em posição. Aí ele diz, versículo 2, então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, me pôs em pé e ouviu o que me falava, e disse, filho do homem, eis que eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim até este dia, e esses são de semblante duro, obstinados de coração, eu te envio a eles, e lhes dirá, assim diz o Senhor Jeová, e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não temas a eles, nem as palavras deles, e ainda que sejam como sarças, ou como espinhos, ou como se tu sentisse que estivesse habitando no meio de escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Pronto. Então o Senhor foi logo dizendo, olha, eu chamei tu, e diz mais na frente que eu vou ler. Não é para falar para um povo estrangeiro de outra língua, não. Eu chamei você para falar com o seu próprio povo. Para o seu próprio povo. E você vai sentir que vai ter momentos que eles vão ser igual uma sarça ardente. Que vão vir cheio de espinho para você. E que vão ser parecendo os escorpiões querendo te morder e te matar. Ou seja, e da mesma forma acontece hoje. O povo quer ouvir palavra de bênção, de vitória, de maravilha, louvado seja Deus. Quem não quer ouvir? Eu sou a primeira. Mas tem uma coisa, com a vida em desconcerto, dá licença. O pai manda fazer uma coisa, a pessoa faz outra. O pai diz, crê na palavra, a pessoa não crê. O pai diz, entra na minha presença, a pessoa não entra. O pai diz, olha, se desvencilhe do pecado, a pessoa não se desvencilha. E ainda quer ter a bênção de Deus, dá licença. Aí escuta uma palavra dessa e diz assim, eu não sei onde essa mulher tá com a cabeça, ela deve ser neurótica, que nós estamos no século 21, e isso daí era coisa da antiguidade, e a resposta eu sempre direi a mesma, a palavra de Deus tem relevância para todos os povos, foi Ele que nos criou, o mundo é sustentado por Ele, tudo que existe foi Ele que fez, e mais uma coisa, Ele diz, eu sou o Senhor e não mudo, por isso vós não sois consumidos, Deus dá tempo de vida para que a pessoa se arrependa, porque às vezes estão chamando com a pessoa, quer abençoar a pessoa, quer usar a pessoa, quer levantar a pessoa, quer erguer a pessoa, mas a pessoa é como esses aqui, dura serviço, como diz, casa rebelde. Ah, não vou escutar mais a pregação dessa mulher não, só está escrita no canal dela ou de outro, Deus me livre, só fala essas coisas, as pregações são chatas. Observa que as coisas chatas, às vezes são as coisas que podem tirar você do abismo, viu? Porque as coisas atrativas, as coisas assim muito chamativas,
como diz, pode ludibriar você. E as coisas chatas, como disse, é um sermão do Pai, que nem do pregador é que o Senhor dá ao pregador. Então entende que o Senhor está usando um ser humano para o teu próprio bem, porque onde há conserto há bênção, aonde há aceitação voluntária da palavra de Deus há bênção, há mudança, algo de bom acontece. Agora tem gente que não quer, tem gente que não gosta, tem gente que não aceita. Aí eu digo, se vira. Mas acontece que um dia tu não vai pro inferno e dizer, eu nunca ouvi, porque o Senhor vai dizer, você ouviu, mas você não quis. Então aqui, continuando de Ezequiel, que eu quero falar pouco sobre ele para entrar de Elias, que é o último que eu vou falar. E aqui o Senhor disse a ele também, versículo 8, mas tu, ó filho do homem, chama filho do homem por ser humano. E diz aqui, ouve o que eu te digo, não seja também casa rebelde, como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que a princípio uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, e nele achava escrita lamentações, suspiros e ais. E depois disso, me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, e fala a casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu de comer o rolo, e ele diz, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Então eu comi, e era doce como mel na minha boca, mas depois ele disse que era amargo no ventre. Sabe o que significa esse rolo? A palavra de Deus, a Bíblia. O profeta, como diz, se ele vai profetizar para você, fala só língua, 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 ele não está profetizando. Ele está falando língua, 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 agora a não ser que o que está ouvindo saiba interpretar. É assim, porque o profeta, se ele se falar em língua, ele traduz. Ele fala claramente o que Deus quer. É assim, quando é profeta. Então, aqui o Senhor deu a ele o que? Um rolo. Qual é o rolo, minha gente? Que a gente deve se alimentar todos os dias? A palavra de Deus. Ah, mas é tão tediosa, tem coisa que eu não entendo, meu Deus do céu. É porque você está acostumado com o celular, com a internet, com os entretenimentos. Aí quando vai ler a Bíblia é uma canseira, é uma batalha espiritual. Porque se você quer entender mesmo, você ora a Deus e diz, Senhor, eu quero entender isso aqui, ó, me ensine. Ou então, ó, se eu tô como diz, na internet, mostre alguém que fala disso aqui que eu quero entender. E o Senhor vai fazer isso. Louvado seja Deus. Aí aqui mais Ezequiel era relutante, mas o Senhor soube lidar com ele. Aí aqui o Senhor diz a ele, capítulo 3, versículo 8. Eis que fiz tu duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não temas, porque nem te assombres com o rosto deles, porque casa rebelde são. Então imagina que era um monte de escorpião mesmo, Jesus. Era um monte assim de cobra assim, ó. Como diz, porque o Senhor revestiu o profeta. Fez ele ser de semblante duro. Fez ele o quê? Como diz, como quem quer dizer, resistente, implacável. Sem possibilidade de dar brecha para negociação de jeito nenhum. Fez ele forte, firme, assim. Aí aqui ele diz, versículo 12. E levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia, bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar,
E ouvi o barulho de asas dos animais que tocavam nas outras, os barulhos de rodas defronte deles, o sonido de grande estrondo, ou seja, ele está falando de uma visão que ele teve do capítulo 1, de criaturas que eram assim. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E vim aos do cativeiro até Abibe, que morava junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias pasmado no meio deles. Então, depois do Senhor ter falado com ele, ter dado o rolo, mandado ele comer o rolo, que é a palavra, para não estar profetizando coisa com coisa, heresia, para não estar profetizando coisa que não está na Bíblia, que não existe, para estar profetizando o que está na Bíblia. Então, como diz o Senhor, esse homem volta para casa e passa 7 dias pasmado, ou seja, ele fica assim, boca aberta assim, ele fica assim, acho que pensando assim, o que será que aconteceu? Foi uma visão? Foi uma revelação? Eu tô confundida assim, a minha mente, eu não sei o que é que aconteceu, assim, eu não sei o que é que houve. Mas aí o Senhor não deixa aquele que tem chamado quieto. Então o que é que acontece? Ele passou 7 dias ali, minha gente? Pois é. Aí eu quero dizer a vocês só 3 coisas. 4. Aliás, em primeiro lugar, como diz, o que é que o Senhor faz com ele? Primeiro lugar, depois do rolo do livro, que foi a coisa doce que ele comeu e depois ficou amarga, como diz, ele, ali Ezequiel, teve uma dieta que ninguém queria. Eu nem vou dizer aqui qual foi a dieta que Deus passou para ele, é só você ler. A dieta para o profeta, viu? Ezequiel. Foi a dieta para o profeta Ezequiel, mas o Senhor passou uma dieta. Aí tem gente que se a gente falar em jejum, aí diz assim, não, ora por mim, estamos orando. Não, eu não posso ir, não dá para ir. Eu digo, e você quer o que da vida? Se sua causa tá só Jesus, como diz, sabe que precisa do Senhor, então vai fazer o quê? Vai morrer de vez? Porque não paga preço, porque não ora? Uma vez uma mulher disse, eu quero vitória, ora por mim. Aí eu digo, vamos nos ajoelhar aqui para orar. Mas não posso me ajoelhar, não. Eu digo, então ora em pé. Não, porque em pé mais dói as minhas costas. Aí eu digo assim, então fica aqui sentada. Não posso ficar muito tempo sentada. Eu digo, então vamos jejuar. Não, porque eu tomo muito remédio. Eu digo, então vamos ler a Bíblia. Não, mas eu não sei ler, minha vista está embaçada. E eu disse, então escuta aqui o louvor. Vamos cantar aqui. Não, mas não sei cantar louvor nenhum. Aí só faltou dizer assim, então morre de vez. Porque, pelo amor de Jesus. Aí depois, o que é que o Senhor fez com Ezequiel? Aqui, capítulo 8, versículo 3, diz assim, e estendeu a forma de uma mão, ele viu uma mão, que pegou ele por onde? Pelos cabelos. Ele diz, da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Ou seja, Deus tem ciúme de nós, tem. O Espírito Santo tem ciúme de nós, também está escrito. Agora, as imagens que provocam o ciúme de Deus é o que é isso aqui? As imagens de escultura ou qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus no seu coração. Ou no meu coração, o Senhor tem ciúme. Aí diz aqui, versículo 14, que o povo estava na casa do Senhor chorando, as mulheres chorando de morrer. Se fosse chorando pelos maridos por causa da guerra, era compreensível. Se fosse chorando por causa de filhos que tivessem morrido, era compreensível. Mas elas estavam chorando por um falso Deus chamado Tamuz. Pronto, Tamuz. Que como diz, que alguém que
ouve e diz assim, de onde tiraram esse Deus, esse nome aí, Tamuz, quem era esse? Eu digo, era mais um do bolo, porque tinha Belial, tinha Balberite, tinha um bocado, olha, que vinha dos filisteus, vinha dos amonitas, vinha dessas terras, por isso que o Senhor disse, vai desocupar para ficar tudo para Israel, essa terra aí. E mesmo assim Israel se corrompe e vai e adora outros deuses. Então o Senhor pega o profeta por onde? Pelos cabelos. Sabe o que isso significa? Às vezes o Senhor chama a nossa atenção quando nós não estamos na linha certa. Quando estamos às vezes em casa pasmado, assim como o profeta ficou 7 dias. Ele ficou ali pasmado e vem cá, ia ficar pasmado até quando? Ia ficar parado até quando? Ia ficar assim, admirado até quando? Até quando? E não ia fazer a obra de Deus, não, porque tem gente que diz assim, é no tempo eu vou fazer o que Deus mandou, é tudo no tempo, aí Jesus volta ou morre e o tempo não chega, eu não creio numa coisa dessa assim. Alguma coisa o cristão precisa fazer para o Senhor. Louvado seja Deus, se evangelizar no trabalho, nem que leve 3 folhetos, leva lá, evangeliza uma alma, ou fala um testemunho, ou canta um louvor, ou na igreja, ou intercede por um pai, fala coisa de útil para o Senhor, louvado seja Deus, porque cada um tem um dom. Mas não vem com essa de dizer que é tão ocupado, que não tem tempo para nada para o Senhor. E o Senhor está 24 horas observando, velando por você, observando. E aqui ele foi pego pelos cabelos. O Senhor pegou ele pelos cabelos. Outra coisa, além da dieta, como diz, inusitada que o Senhor deu a ele, que eu não vou nem dizer qual dieta, vocês que lêem o livro de Ezequiel para descobrir, e cada um fique horrorizado, mas foi o Senhor que mandou. O Senhor viu que ele estava assim muito moroso, ou seja, muito demorado e muito assim, embromando como Moisés, assim. Aí o Senhor resolveu tirar dele algo, olhou para ele e disse assim, olha, eu vou tirar o amor dos teus olhos. E tu não vai chorar por ela, não. Tu não vai se lamentar por ela, não. Tu vai, como diz, vestir a tua roupa e tu vai falar o que eu te mandei. E qual era o amor dos olhos de Ezequiel, a esposa? Aqui fala Ezequiel capítulo 24. Como diz, está aqui escrito. Ezequiel 24. E ele diz, versículo 15, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eis que eu tirarei de ti o amor dos teus olhos, com um golpe só, mas não lamentarás, nem chorarás, nem correrão as lágrimas, refreia o teu gemido, não tomarás lutos por os mortos, ata o teu turbante, ou seja, te arma com o teu turbante, coloca os teus pés e teus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã o que ele ordenou que eu fizesse. E o povo me disse, não nos farás saber o que significa essas coisas que estás fazendo? E veio a palavra do Senhor a mim dizendo, assim diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, o desejo de vossos olhos, o regalo da vossa alma, os vossos filhos, as vossas filhas, cairão a espada, e fareis como eu fiz, e não rebuçareis, e não comereis o pão dos homens. Ou seja, o que é que o Senhor fez com Ezequiel? Pegou ele pelos cabelos, mostrou o que estava acontecendo em Jerusalém, no templo, e depois mais na frente disse, olha, agora eu vou tirar o amor dos teus olhos, tá certo? Porque tu tá muito em casa, é por causa disso, porque você não quer fazer minha obra não, então eu vou tirar o amor dos seus olhos. E tirou, e ele disse, minha mulher morreu à tarde. O Senhor falou de manhã, minha mulher morreu à tarde. Aí o povo disse, o que aconteceu? Que tu não chora, tu não faz nada, tu não diz nada. Aí ele diz, assim diz o Senhor,
que acontecerá com vocês, morrerá os filhos de vocês, aqueles que vocês mais amam, acontecerá essas coisas todas, esses destroços todos, e o Senhor não terá nenhuma lágrima por vocês. É assim que vai acontecer, igual está acontecendo comigo. Então, tudo que o Senhor pedia para o profeta fazer era para ser exemplo para o povo, onde o Senhor queria dar uma lição. Era assim. Então, pense como sofreu esse homem Ezequiel. E mais que a dieta dele, eu não quero nem falar a dieta que ele teve. É só ler lá o livro de Ezequiel. E por último, o profeta que eu quero falar é sobre Elias. Elias, aquele profeta, como diz desafiou os profetas de Baal, orou, fogo do céu desceu. Era um homem de intimidade e comunhão com o Senhor. Esse aqui, quando o Senhor dizia, levanta e vai, ele já estava indo. Ele não questionava o Senhor, não. Quando o Senhor dizia, vai até Acabe, até Jezabel, até quem estiver lá, passa pelos guardas, chega lá e fala o que eu mandar, ele ia. Elias era muito corajoso. E era muito ousado, muito cheio de autoridade. Porque a Bíblia diz aqui, capítulo 17 de 1 Reis, então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, tisbita porque ele era nascido de um pequeno lugarejo, como uma vila chamada Tisbé, e que era parte de Gileade. Disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Eita! Falar que não ia chover, segundo a palavra dele, tinha que ter muita comunhão com Deus, muito calibre com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quem olha pensa assim, Deus não cobrou disso ele não, cobrou não. Porque Elias era o seguinte, ele falava, podia ter dito aqui, segundo a minha palavra, mas ele não faria nada sem a direção de Deus. O profeta tem que ter a direção de Deus para não ser soberbo. Até parece que Elias era soberbo, mas não era. Era a direção de Deus para castigar o povo, porque nessa época trocaram de Deus. Não era Tamuz, era Baal na época. Era Baal nas paradas, era Baal em todos os cantos. Então, aqui nessa época o Senhor levanta Elias e disse, segundo a minha, ele disse palavra, não disse nem a palavra do Senhor, ele disse, segundo a minha palavra, vive o Senhor Deus, perante cuja face estou, ou seja, cuja intimidade e comunhão eu tenho, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. A autoridade desse homem. Profeta, viu? Aí aqui depois veio a palavra do Senhor a ele dizendo, vai-te daqui, vira para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Querite, essa palavra hebraica, na linguagem hebraica da Bíblia Sagrada significa requadrar, colocar no tamanho certo. Ou seja, às vezes o Senhor precisa tirar alguns excessos, vamos dizer assim, podar como uma árvore. O profeta, o servo, a serva de Deus, o que tem o ministério, tirar assim umas coisas, vamos dizer que são excedentes, que são desnecessárias ou obsoletas, ou que ele queira fazer. Pronto. Então aqui o Senhor manda ele ir para o ribeiro de Querite, porque olha, ia faltar água, e ali tinha Elias água para beber até umas horas, e disse, há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustente. A gente sabe que na racionalidade humana, corvo, como diz, come e só deixa o quê? Carcaça. Come carcaça e deixa carcaça, coisa assim. Águia não, come coisa fresca e come ali. Mas corvo, urubu,
come, como diz, carcaça e deixa carcaça. Mas só que o Senhor não ia mandar carcaça para o seu servo. Aqui a Bíblia diz que os corvos traziam para ele pão e carne. Versículo 6, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia no ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva sobre a terra. Ou seja, ele disse, conforme minha palavra não vai chover e não demora não. Aconteceu. E aconteceu de uma tal maneira que o ribeiro secou. Ou seja, ele saiu dali de Querite. Ou seja, quando nós estamos requadrados, vamos dizer assim, da maneira certa, paudados da forma certa, vamos dizer assim, do tamanho certo, ou seja, do jeito que Deus quer, em outras palavras, aí o Senhor nos muda de estágio. Foi o que fez com Elias. Mandou ele sair dali, porque tinha acabado a água do ribeiro e não havia chuva na terra, mas continuava sustentando o seu servo. Então, se você está numa situação que diz assim, parece um vale, parece um deserto, parece que nunca tem fim, parece um abismo, parece um cativeiro, parece um fundo de poço, parece uma casa de tronco, parece o que for. Mas eu digo, se apegue ao Senhor, porque um dia você sai. Na hora certa você sai para a glória de Deus. E aqui mais na frente, versículo 8, então veio a ele a palavra do Senhor e disse, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, ou seja, a terra lá, uma cidade lá da terra da Fenícia, da esposa de Acabe, Jezabel, que não teve só ela de terrível na Bíblia, teve também a filha dela, Thalia, que era tão terrível quanto a mãe. E aqui diz, vai à terra lá de Sidom, Sarepta, habita ali, e eis que ordenarei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava uma viúva apanhando lenha. E ele chegou e disse, traze-me, peço, uma vasilha com um pouco de água para que eu beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha, numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Ou seja, imagine o profeta sai de uma situação, se seca o ribeiro, os corvos cessam por enquanto de dar pão e dar carne, e o Senhor diz, vai até uma viúva que eu ordenarei a ela que ela te sustente. E quando ele chega lá, a viúva, digamos, era mais pobre do que ele. Mas que situação! Aí tem gente que diz assim, mas o que é isso? Aí eu digo a você, por isso que servo e serva do Senhor tem que ter discernimento das coisas. O que é que Deus queria fazer? Operar um milagre através de Elias, e para que aquela mulher tivesse a fé reavivada no Senhor Deus. Quando o Senhor te levar para uma situação que você tem convicção que é o Senhor e que parece que é pior do que a outra, tenha certeza que é porque o Senhor quer usar você, quer fazer de você um instrumento para que haja um milagre e o nome do Senhor seja glorificado. E aqui ela diz, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer ali um bolinho, depois outro, 2 bolinhos, e ali vou comer com meu filho morrer, porque não tem mais nada. Aí Elias disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém, faze primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho.
Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Aqui mostra que ele tinha o quê? Um ministério profético. Elias, ministério, que é além de dom. Ministério. Então aqui, como diz, imagine, ela tinha, vamos dizer, uma panela de azeite e uma de farinha. E se ela tirava as porções e fazia o bolo, entendo eu assim, que no outro dia é como se tivesse a mesma porção ali, e ela olhasse e dissesse assim, mas é só um milagre. Aí tirava, fazia de novo, quando olhava, estava a mesma porção, vamos dizer assim, a mesma porção. Ou seja, o Senhor multiplicou e não deixou faltar até que houvesse chuva sobre a terra. E quanto tempo demorou a chover? Mais de 3 anos, 3 anos e meio para poder chover. E o povo adorando a Baal, e honras e glória para Baal, e o povo se arrebentando, e ninguém vindo para o Senhor. Parecido com hoje. Parecido com hoje, o povo dá honra e glória, seja lá qualquer coisa, como dispõe expectativas em seres humanos, faz tudo menos se dobrar diante do Senhor. Aí o povo vai e chora, se ajoelha, como sempre falo, nas portas das lojas, lá no Planalto, não sei aonde, e vai e chora. Mas vem cá! Chora de manhã e não se converte, não. De tarde tá prevaricando do mesmo jeito, de noite tá pior. Aí você sempre digo, invalida o seu propósito, invalida seu esforço. Porque a comunhão com Deus não deve ser um momento, ela deve ser crescente, ainda que de forma paulatinamente. Mas ela deve ser crescente, crescente, crescente. A cada dia, a cada momento, eu preciso melhorar em alguma coisa. Eu preciso crescer em alguma coisa. Eu preciso me aproximar do Senhor 1 centímetro a mais, vamos dizer assim. A cada dia 1 centímetro a mais. A cada dia um pouquinho a mais. A cada dia, não é só um momento. E deve ser assim até o final da minha vida. E aqui diz, louvado seja Deus, que ali aquela mulher passa uma provação. Elias estava morando ali temporariamente. Estava ali como hóspede, pela vontade do Senhor, porque o Senhor disse, ordenarei a viúva que te sustente. Então era para sustentar também, para estar debaixo do teto dela. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e sua doença se agravou muito, até que nenhum fôlego ficou no menino. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ou seja, ela mostra que acha que é culpada, que Deus estava punindo ela por algum pecado e por isso veio a morte sobre o seu filho. E eu digo que não é exatamente isso, mas eu quero dizer que a cada vez que aquela mulher estava com Elias, ela aprendia do Senhor. Louvado seja Deus, e certamente entendeu depois que não era isto. E ele disse, dá cá teu filho. E ali tomou o menino no regaço, levou para cima do quarto, onde habitava, e deitou o menino em sua cama e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com que eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu para a glória de Deus.
Então, profeta do Senhor vai muito além do que falar ou predizer alguma coisa futura, mas também tem autoridade. Louvado seja Deus. Sabe discernir as coisas e o mais importante, tem comunhão com Deus, clama a Deus e é ouvido e atendido. E aqui depois passou-se os tempos. E ali, como diz, capítulo 18, versículo 4, que Jezabel ia destruindo todos os profetas do Senhor, tomou 100 profetas, 50 e 50, e ali, como diz, Obadias tomou 100 profetas de 50 e 50, os escondeu numa cova e sustentava com pão e com água, mas acontece que Jezabel descobria e ia matando o povo. Ia matando o povo, mas não matou a todos, porque o Senhor não deixou. E aqui vai se passando e a adoração a Baal é grande. Até que um dia, como diz, se encontra Acabe com Elias. Capítulo 18, aqui fala, versículo 17. Versículo 16 fala, o 15. E disse Elias, vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele, ou seja, me apresentarei diante dele, ou seja, de quem? De Acabe. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, ou seja, Obadias foi dizer a Acabe o quê? Olha, Elias vai falar contigo, ele vai se encontrar contigo. E aqui sucedeu que quando Acabe encontrou Elias, disse Acabe, tu, o perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os balins, que são vários deuses. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros, e todos os filhos de Israel se ajuntou, e ali no Monte Carmelo, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Se é o Senhor que é Deus, sigam-no. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei como profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450. É profeta demais. 450, só eu, servo do Senhor, fiquei. Aí aqui começou o desafio de Elias e disse, vamos preparar 2 altares. Um vai ser para Baal e outro vai ser para o Senhor. E aí eles prepararam o altar e então cada um ficou assim de invocar o seu Deus. E o Deus que respondesse com fogo, esse era Deus de verdade. Aí disseram assim, é boa esta palavra, versículo 24. Então ali começaram a preparar o altar deles e começaram a gritar para o Baal. Versículo 26, Baal, responde-nos, porque havia voz, nem quem responde-se, saltava sobre o altar que tinha feito, e sucedia que até o meio-dia eles zombavam, eles oravam não, eles clamavam para o Baal, chegaram até se mutilar, versículo 28, se retalhavam com facas, com lanceta, era sangue para todo lado, como quem diz, para Baal responder. Olha o sacrifício que esse povo fazia, se retalhava com sangue, viu? Se cortava assim só para Baal falar com eles. E Baal, coitado, nunca existiu, só na mentalidade humana, só na imaginação vamos dizer, de
de alguém que trabalha, como diz, com imagens de escultura. Aí aqui diz que Elias ficou esperando até o meio-dia. Versículo 27. Zombava deles e dizia: chama mais alto. Porque ele é um Deus para vocês. Porque pode ser que ele esteja falando ocupado. Ou esteja fazendo alguma viagem. Ou então ele está dormindo, deve ser. Porque vocês estão clamando e ele não está respondendo. Clamem mais, para ver se ele desperta. E aí clamaram, até que não respondeu. Aí agora eu penso que Elias diz: agora chegou minha vez de clamar ao Senhor. E a Bíblia diz, versículo 30, então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Como assim quebrado? Espiritualmente falando, o povo quebrou a aliança. O povo quebrou, como diz, as leis do Senhor. O povo quebrou a lei mosaica. O povo tinha quebrado tudo. Como diz aqui, o povo estava tudo assim. Como diz, na bagaceira com um Baal. Era assim, a palavra assim. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos de Israel, filhos de Jacó. E ali veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, ou seja, um rego de água. Ou seja, como se fosse um rego de água, ou seja, vamos dizer, um pequeno córrego de água, vamos dizer assim, um rego. E ali armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha e mandou encher água com 4 cântaros e derramar sobre o holocausto, sobre a lenha, e mandou fazer segunda vez e terceira vez e fizeram de maneira que encharcou ali, como diz, aquele altar para o Senhor. Ele se encharcou, se encheu, o rego se encheu de água. E ali sucedeu que, oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás, ou seja, que o coração deles a mentalidade de retornar para o Senhor. Aí aqui diz: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, lambeu a água que estava no rego, de sorte que não sobrou nada, e todo mundo que viu colocou o rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Aleluia. E aqui mostra que Elias depois mandou com que matasse os profetas de Baal, e ali grande foi a ira de Jezabel perseguindo Elias. Aí é onde começa, depois de um milagre desse tão grande, como diz que a mão do Senhor estava sobre Elias, glória a Deus, e diz aqui no capítulo 18, versículo 46, o qual o Senhor cingiu os lombos dele e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. E ali a Jezabel, quando soube que os profetas dela tinham morrido à espada, ela irou-se e procurou Elias para querer matar. E aí é onde começa, vamos dizer, os dilemas que sofreu Elias. Uma espécie de depressão, podemos dizer assim. Aí alguém diz assim: profeta não adoece. E eu digo: é mesmo? E por que é que Eliseu morreu doente? E por que é que Davi, como diz, também chegou a adoecer? Todo ser humano, o corpo é corruptível. E aqui diz que Elias entrou, foi no Monte Horebe,
comeu, bebeu, porque ele estava no deserto. Quando ele soube, no capítulo 19, que Jezabel, a fenícia, queria matar ele a todo custo, a Bíblia diz que ele, vendo isso, sabendo, se levantou e correu para escapar com sua vida. Foi para Beceba, que é Judá, depois deixou ali o moço dele, que ele tinha como se fosse um assistente. Depois foi ao deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que meus pais. Ou seja, Elias, ele, aqui é compreensível, ele estava o quê? Cansado. Ele estava o quê? Como diz, com receio de morrer. Ele estava o quê? Com receio mais ainda de, como diz, de que Jezabel, digamos, o prendesse ou forçasse a renunciar ao Senhor, coisa assim parecida. Mas a gente observa uma depressão porque ele quer morrer. E ele diz: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais, não sou melhor do que ninguém, eu sou escolher outro. Ai, porque eu já fiz o que o Senhor mandou, estou cansado. E a Bíblia diz que ele deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, porque quando a pessoa dorme, aí o sistema imunológico aumenta, a pessoa recobra o ânimo. E a Bíblia diz que um anjo do Senhor o tocou e disse: levanta-te e come. E quando ele olha, eis que à cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Olha, o anjo do Senhor foi. E o anjo de novo tocou ele a segunda vez e disse: levanta-te, come, porque muito comprido será o teu caminho. Ou seja, levanta-te e come, ou seja, ergue teu ânimo. Aí o Senhor diz: não importa a idade, não importa o que tu pensa, não importa se você está cansado, não importa se você está doente, se você ainda está vivo. Como diz, você ainda tem algo para fazer em nome do Senhor. É isso que o Senhor está dizendo. E aqui diz que ele levantou e comeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e ali ficou. E o Senhor disse a ele: o que fazes aqui, Elias? Aí ele disse: Senhor, é o seguinte, eu tenho sido zeloso com o Senhor dos Exércitos, com a sua palavra, com o teu conserto, mas parece que depois daquele acontecimento que o Senhor mandou o fogo do céu, o povo continua adorando a Baal. É uma coisa terrível. E eles pegam, matam os profetas do Senhor, pega tudo e mata a espada, e só ficou eu, só sobrou eu, a minha vida, e procuram tirar ela, porque só sobrou eu como profeta. Mas o Senhor sabe todas as coisas. E o que é que o Senhor diz para ele? Sai para fora da caverna. E quando ele sai, ele vê o quê? Um vento forte, via rochas se fenderem, se racharem, que quebrava as penhas. Penhas significa uma pedra robusta e muito bonita. E o Senhor fendia elas. E aqui diz que o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Ou seja, não estava aqui no sentido de não querer falar com Elias através desses meios, mas querer mostrar. Ele estava manifestando o seu poder, mas não era nesses meios os quais ele quis falar. É isso que quer dizer o texto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo, ou seja, não queria falar com ele no meio do fogo, na sarça ardente, como fez com Moisés. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Pronto, aí é nessa voz mansa e delicada que o Senhor resolve falar com ele. E ele tinha uma capa, Elias se envolveu com o rosto na capa, com medo, saiu para fora, viu essas coisas. E o Senhor falou com ele e disse: que fazes aqui, Elias?
E ele de novo diz, eu tenho sido zeloso com sua palavra, eu tenho sido zeloso, mas deixaram o teu conserto, e só eu escapei, só eu de profeta escapei. Aí o Senhor diz, não, você está equivocado, Elias, sabe que você está equivocado? Mas eu entendo que você está cansado, mas você está equivocado, Elias. Porque o Senhor disse, olha, como diz, ele diz aqui, versículo 15, o Senhor fala com ele, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, unge Azael, rei sobre a Síria. Depois ungirás Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá. Ungirás ele como profeta em teu lugar. E depois disse assim a ele, fica sabendo, Elias, em outras palavras, versículo 18, que em Israel tem 7.000, todos que esses 7.000 não dobraram os joelhos a Baal e a boca deles não beijou Baal. Então não é só você não, tá, Elias? Tem mais 7.000 aí, ó, em Israel, é porque você nem sabe, mas tem. Ou seja, o Senhor revelou o seu poder para o profeta, mas não foi bastante para animá-lo. O Senhor deu comida a ele no deserto, com a força daquela comida, ao invés de continuar no caminho do Senhor, ele vai e se recolhe. O Senhor, como diz, fende rocha, vento forte, terremoto, mostrando o seu poder, mas isso ainda não reanima o profeta. O Senhor fala com o profeta 2 vezes, mas ainda assim não reanima o profeta. Ele vem com o mesmo relato. Louvado seja Deus. Mas quando o Senhor disse, vai e volta pelo caminho, e você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e fica sabendo que tem 7.000 que não se dobrou perante a Baal, louvado seja o nome do Senhor. Com certeza isso reanimou as forças de Elias, e ele foi e ali adiante fazer o que o Senhor mandou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu poderia falar um pouco de Eliseu, filho de Safate, que foi o profeta sucessor de Elias, mas vou falar apenas uma coisa, que ele caminhava com Elias, e ali teve um momento que Elias disse assim, se aparta de mim, porque, como se ele quisesse dizer, vamos estar em caminhos diferentes. Aí ele disse, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. Eliseu era o quê? Ele domava, vamos dizer, bois. E aí devia ter aquelas mãos assim, calejadas, grossas, mas o Senhor mandou ungir ele como profeta. Louvado seja Deus. Mas aí depois, mais na frente, o que é que acontece? Depois de muitas coisas, aí Elias diz assim, Eliseu, me faz um pedido, pede o que tu quer. Porque para eu pedir a Deus, para ele te conceder, aí ele diz, eu quero porção dobrada do teu espírito, que habita em ti. Aí o rapaz não era nada bobo. Ele viu, como diz, fogo do Senhor. Ele viu, como diz, Elias, dizendo que não ia chover, e não choveu. Choveu depois, quando ele orou, aí choveu. Essas coisas todas fez com que Eliseu entendesse que, como dizem Elias, tinha o Espírito de Deus. Então ele diz, eu quero porção dobrada do teu Espírito. Então ali Elias diz, olha, eu estou prestes a ser, como diz, levado pelo Senhor. Se tu vê isso, o Senhor vai te conceder. E se tu não vê isso, o Senhor não vai te conceder, tá nas mãos dele. E aí ele viu quando Elias foi levado, como diz, transladado até os céus. E ali, como diz, para terminar, Eliseu
teve esse tipo de porção? Eu digo que sim, no sentido de que, biblicamente falando, a gente observa que 7 grandes milagres o Senhor operou através de Elias. E sobre Eliseu operou mais. Agora o último, como diz, para que não se vangloriasse, os ossos dele, quando foi lançado numa sepultura, onde tinha outro morto já, o morto ressuscitou. E Eliseu, como diz, descansou no Senhor. Então aqui encerro esse módulo falando sobre profecias e profetas. São 3 módulos. Então, está disposta a ser profeta do Senhor? Glória a Deus. Se prepare à altura, porque o mundo não está brincadeira. E precisamos estar nos preparando em oração, jejum, conhecimento da palavra de Deus, discernimento de espírito. Que o Senhor ajude a todos nós. Louvado seja Deus. Que uns oremos pelos outros. E eu vou orar por todos agora, soberano Deus e eterno Pai. Em tua presença, Senhor, apresento todos aqui que pedem oração. Meu Deus, dá vitória aos teus filhos, meu Pai, fortalece, sustenta todas as tuas filhas, a todos aqui que estão assistindo. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus eterno, eu não sei o que teus filhos passam, a não ser se o Senhor revele. Mas uma coisa eu sei, Senhor, que não existe situação que desafie o teu poder, não existe situação que o Senhor não possa resolver, não existe nada que seja impossível para ti. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe a todos, fortalece, sustenta, renova, cura, abençoa, seja o que for, meu Deus, nada para o Senhor é impossível. Em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe a todos.